bem? Aqui é a Beca de novo, que veio contar uma história. Como vocês estão? Vocês sabiam que Dia dos Pais está chegando? É nesse próximo domingo e é sobre isso que eu vim falar com vocês, sobre o Dia dos Pais. E eu vou contar para vocês a história de 7 pais que a Bíblia conta. É isso mesmo, eu espero muito que vocês gostem dessa história e aprendam um pouco mais sobre o que cada um desses pais tem para nos ensinar. Mas antes dessa história, eu quero mandar um beijo para algumas meninas que vieram falar comigo e estão assistindo esse canal. Um beijo para as irmãs Carol e Lívia. Um beijo para a Natália. Um beijo para Ana Gabriela. E um beijo para Beatriz. Um abraço quentinho do coração para vocês. Então vamos lá aprender a história de hoje? O primeiro pai que eu quero contar para vocês é Adão. Ele foi o primeiro homem que existiu. O homem que Deus formou com suas próprias mãos e soprou o fôlego de vida. Vocês sabem de quem Adão foi pai? De Caim e Abel. Apesar da desobediência de Adão, Adão andou lado a lado com Deus e aprendeu muito com ele. Adão também ensinou os seus filhos a serem verdadeiros adoradores do Senhor. Mas, gente, apenas um deles aprendeu direitinho, que foi Abel. E Abel ofereceu uma adoração a Deus sincera, que vinha do seu coração. Então, Deus ficou feliz com o sacrifício oferecido por Abel. Então, Adão foi um pai muito bondoso, trabalhador e que ensinou os seus filhos sobre o Senhor. Já o segundo pai que eu quero contar para vocês é sobre Noé. Aqui no canal tem um vídeo contando a história dele. Vocês se lembram de quem Noé foi pai? Sem, Cã e Jafé. Noé viveu num tempo de muito pecado, muita desobediência, mas Noé era justo e bom, andava com Deus e permaneceu nos seus caminhos. Noé não mediu esforços para ouvir e obedecer à vontade de Deus e também protegeu a sua família, sua esposa, seus filhos, as suas noras. Noé, então, foi um pai protetor que guardou toda a sua família na arca e os protegeu do dilúvio, porque ouviu a Deus e obedeceu. O terceiro pai que eu quero contar para vocês é Abraão. Abraão queria muito ser pai. Ele e a sua esposa Sara. Só que eles não podiam. Então Deus prometeu que os daria um filho. E Abraão creu nessa promessa. E Deus entregou para Abraão Isaque, o filho da promessa. Mas um dia, Deus pediu Isaque como sacrifício. E Abraão assim fez, porque ele obedeceu a Deus. Mas ele teve fé. E por causa da fé de Abraão, Isaque não foi sacrificado, e sim um cordeiro no seu lugar. E por causa da sua fé, ele se tornou o pai da fé. E a sua descendência foi tão incontável quanto as estrelas do céu e os grãos de areia, assim como Deus havia o dito. O quarto pai que eu quero falar para vocês é sobre Moisés. Moisés, ele era um pai um pouco inseguro. Ele era pai de Gerson e Eliezer. Quando Deus chamou Moisés, ele disse: envia outro no meu lugar, eu não sei falar. Mas ele aceitou ser usado por Deus. Deus o capacitou e ele foi usado para libertar o povo de Israel do Egito. E se tornou um paizão para eles. Viveu com eles por muitos anos e os conduziu pelo deserto. Chamou atenção quando foi preciso, viu? E também os ensinou sobre a palavra de Deus e muitos testemunhos. Moisés foi um pai que viu o Senhor face a face. O quinto pai é Davi. Davi cometeu muitos pecados, assim como todos os seres humanos. Mas Davi tinha algo especial. Ele se arrependia de
todo o coração quando pecava. E por isso foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi se arrependia verdadeiramente dos seus pecados. E o seu filho Salomão se tornou um rei muito importante, cheio de sabedoria, e aprendeu tudinho com seu pai. Foi um dos maiores reis que já existiu. O sexto pai que eu quero contar para vocês é sobre José, o marido de Maria. José, que foi escolhido para ser o pai de Jesus aqui na terra. Quando descobriu que a Maria estava grávida, ainda sem casar, ele ficou um pouco triste e começou a se questionar. Mas um anjo apareceu para ele e contou tudinho, que era o Espírito Santo que estava enviando aquele filho para eles. E José então obedeceu e entendeu e acolheu Jesus. E o ensinou muitas coisas, como por exemplo a carpintaria, que era sua profissão. José também ouviu quando Deus os instruiu para fugirem, quando o rei Herodes queria matar Jesus. José protegeu a sua família. Jesus foi o filho mais obediente que já existiu. Obedeceu aos seus pais e também a Deus. E obedeceu, se entregando numa cruz para morrer pelos nossos pecados, o meu e o seu. Devemos olhar para Jesus e seguir o seu exemplo de filho obediente. E agora, o pai que eu quero dizer para vocês é o maior pai de todos, o nosso Pai Celeste. Vocês sabem de quem eu estou falando? Sim, é de Deus. Existiram muitos outros pais na Bíblia que eu não citei aqui, como Jacó, Isaac, como Jó. Mas, gente, às vezes você tem o seu paizinho aí com você, que te ama, que brinca com você, que cuida de você. Mas algumas crianças não têm os pais por perto, ou muitas vezes o papai já se foi, ou então nem conhecem o pai. Mas eu queria te dizer que você que tem um pai junto com você e você que não tem, tem um pai que mora no céu, que te criou, que te ama, que te salvou e que quer te acolher em seus braços nesse Dia dos Pais. Sabe, crianças, um dia eu senti que Deus era um Senhor, o qual eu deveria obedecer. E eu procurava obedecer a sua palavra e muitas vezes não conseguia. Mas um dia, esse meu Pai do céu me tocou e me chamou de filha. Então eu entendi que Ele não é apenas o meu Senhor, é também o meu Pai, o meu amigo, e me ama tanto que mandou o seu Filho Jesus para morrer em meu lugar e me tornar filha do Rei. Hoje eu tenho dois pais, o meu pai aqui na terra, o Ari, e o meu Pai Celeste, que é Deus. E um dia eu vou morar com Ele, nas moradas celestiais. E você também pode, basta você receber Jesus no seu coração. E assim você se torna um filho de Deus. E os pais aqui da terra devem olhar para Ele, obedecê-lo e também segui-lo. Desejo a vocês um lindo Dia dos Pais e que essas histórias bíblicas inspirem vocês a serem filhos obedientes e a paz segundo o coração de Deus. Um beijo e até o próximo vídeo!